Muito bem, nós estamos por aqui. Este é o Além da Bola, mais uma edição. Hoje, se não me engano, hoje é a 70ª edição desta temporada. São 70 edições e que a Já gente está. podíamos, já podíamos comemorar. Quando chegar às 80, não vamos deixar passar, né? É, né? Aliás, Fazer o oit- 80 esse ano está se comemorando muito, né? O que que tu acha? Então, tem que comemorar. 80, como eu digo, É, né? 80 tem grife. Pô, 81, 82, né? É depois só 90, né? Com grife só 90. é. Mas 81 tem o seu valor, 82 também. Tu pode escrever que vai ter esse valor aí. O seu Mário Medalha, vamos começar aqui pela nossa aldeia. O Avaí e o Figueirense continuam com times muito irregulares, né? Calma, Mesclando. Ah, diga lá, calma, diga, calma, calma. Não diga. é bem assim. Você é obrigado a discordar do amigo. Tá, então Primeiro discorde porque o logo. Avaí, Ah, primeiro porque o Avaí joga amanhã, né? tá. Com, com a chance de melhorar a sua posição na tabela. Aí sim, eu concordo, ele vem irregular, mas ainda tem boas chances de classificação. Mas não pode mais perder ponto bobo. E joga em casa amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã é Tá? um desses dias de pontos bobos, né? Que não pode perder. Exatamente, o que já aconteceu, É. exatamente. E o Avaí enfiou uma série de 11 jogos sem derrota, mas tinha muito empate, coisa e tal. E depois, agora, emplacou 7, agora sem. Então, a campanha do Avaí realmente, aí eu concordo contigo, é irregular. O Figueirense, por seu lado, deu uma bela adiantada na sua vida. Ganhou do Remo no Scarpelli por 1-0. E agora é o seguinte, ele tem dois jogos, o Figueirense hoje é o sétimo colocado, ou seja, está na zona de classificação. E agora tem dois jogos, aspas, fáceis, com o São José e com o Caxias em casa. Hum. São times gaúchos que não têm mais chance e estão jogando para cumprir tabela. Então, esse é outro, digamos, aquele jogo, são aqueles jogos que você não pode perder ponto, tá? Uhum. Até porque o Figueirense, fazendo esses 6 pontos, praticamente vai garantir a classificação entre os 8. Tá. Então, são jogos importantes, Quer dizer, tá? não poder perder Ele, ponto não quer dizer empate, né? Quer dizer que tem que fazer 6, ganhar as duas, né? Não, tem que fazer, não, tem que ganhar, tem que ganhar, porque depois, porque o Figueirense também tem dois jogos fora, contra o Volta Redonda e eu não me lembro agora qual é o outro, mas enfim, tem dois jogos fora, então se ele ganhar esses dois em casa e arrancar um pontinho, tá, nos dois jogos fora, vai ficar bem na Uhum. foto. Sim. E o Criciúma também, né, Marcelo? Vamos destacar o Criciúma, que foi a Caxias, ganhou do Juventude por 2-1 e já está com 21 pontos e está bem na tabela. Para ficar naquela faixa que eu acho que vai acontecer, que é mais ou menos na metade, um pouco para trás, mas enfim, não vai, não, acho que não vai correr risco de rebaixamento se continuar nessa batida, porque ele foi a Caxias e ganhou um jogo difícil. O Juventude estava invicto em casa, né, Uhum. no Alfredo Jaconi. Então, o Criciúma foi muito bem. O Brusque, tadinho, está mal na foto. Perdeu para o Guarani, que era o Lanterna, perdeu por 1-0, continua na zona de rebaixamento e correndo sérios riscos de parar na Série C. Espero que não fazer companhia com o Figueirense. Uhum. O Brusque tem um problema sério, que ele joga sempre de visitante, né, porque não tem estádio. Uhum. Então, esse é problemático. Vai jogar agora no Augusto Bauer, que foi totalmente reformado, que está muito bonitinho, mas eu acho que só lá por outubro, ou antes, um pouco setembro, mas enfim, o Brusque é sempre visitante. E a Chapecoense também está com as labaredas do inferno lambendo o Índio Condá. Está a Ô, um Mário, ponto da zona do antes, rebaixamento. antes de falar do Índio Condá, o que quer dizer quando tu diz o estádio tá bonitinho? O que tá bem? O Augusto Bauer É.
É que ele foi totalmente reformado, né, Marcelo? Inclusive ganhou arquibancada naquela parte, arquibancada coberta, naquela Ah, parte dos fundos que a gente via o povo naquelas metálicas ali, né? tá. E ganhou também arquibancada lateral, essa sim, uma arquibancada metálica, onde a gente via aquele muro com aqueles torcedores na janela lá. Uhum. Isso não vai ter mais. Vai ter ali arquibancada metálica e novos postes de iluminação para uma nova iluminação também. O Uhum. gramado já está pronto, é um gramado híbrido misturado com grama natural e sintético. Eia, pô. Isso é bom, hein? Então, e a capacidade aumentou para 6.000 torcedores. Era Essa 4.000 e grama, pouco. eu não consigo imaginar o que que é uma grama misturada. Híbrida. É. Ela É uma nasce, né? A mistura, grama, é a mistura a parte do. que é híbrida, a parte que é viva, ela nasce. Sim, é misturado, né, Marcelo? Ele exige um tratamento especial, evidente, né? Mas é uma grama muito melhor do que a que tem, por exemplo, o São José, em Porto Alegre, no Pasto da Areia, que é uma vergonha. Eu não sei como é que a CBF permite jogar. É um negócio que, assim, solta uma borracha, um pó preto, que é uma borracha, que, inclusive, conforme a queda do jogador, pode provocar até queimadura. Leve, Queimadura, né? evidente, mas. É. Então tá, aí já estavas falando do Índio Condá lá. Tá, não, o Índio Condá, que o Grêmio jogou lá, aliás, ontem, É. debaixo de muita chuva, conseguiu uma vitória importante, Chuva e lama, tá? né? Chuva e lama. Eu imagino que o pessoal da Chapecoense não deve estar muito satisfeito, porque É. choveu muito a tarde inteira em Chapecó, choveu muito durante o jogo, até que o sistema deles lá aguentou bem, mas lá pelas tantas não teve mais jeito, né? Começou a empoçar água e nas áreas ficou tudo enlameado. E a Chapecoense tem jogos para cumprir ainda. Hum. Vai jogar, acho que em casa com o Mirassol agora. Então, O não é. último jogo, Aliás, não, o último jogo a me enganei, me Chapecoense, enganei. o último jogo a Chapecoense jogou com o Criciúma, né? Não, o Criciúma é da Série A. Ah, sim, é, claro, estou viajando aqui. Mas Então, o acho que o último Criciúma deve jogo, jogar com o Mirassol em casa, mas até lá acho que vai estar tempo para recuperar, porque o Grêmio não vai jogar agora de novo no Índio Condá. O mas a Grêmio vai Chapecoense, jogar. o último jogo dela foi no Índio Condá ou não? Foi, foi. Não, foi fora. Não, quem perdeu para o Guarani Porque a foi o Chapecoense Brusque. andou fazendo babuzeira em casa, né? Diante da torcida. Muita. É aqueles pontos que a gente chama, né? Aqueles pontos bobos que não pode perder. Aham. Enfim. Bueno, Amigo, olimpicamente falando, ah, nós tivemos um espetáculo circense na abertura, né? olha, se fosse circense, Marcelo, seria muito lindo. É. Mas não foi nem circense, não foi nem espetáculo, no meu modo de entender, porque isso aí está gerando uma polêmica até hoje. Não, Tá? não é Foram circense duas pelo seguinte, porque no circo o palhaço está no palco, né? No, como é que chama no no circo? É no picadeiro. picadeiro, né? E eu me senti um palhaço vendo, né? Então, quer dizer, o palhaço estava na arquibancada, né? Porque que coisa ruim que fizeram, né? Ô Marcelo, a gente já comentou isso, foi uma abertura feita, um espetáculo, aspas, para a TV. Quem estava na TV viu tudo. Ruim, se achou ruim, bom, se achou bom, mais ou menos, sei lá. Mas eu vi, assim, foi uma coisa extremamente cansativa, 2 horas. E com um detalhe, né, Marcelo? Para mim, o maior pecado desse cerimonial de abertura foi a desvalorização do atleta. Marcelo, os caras cumprem com muita luta, né? Muito sacrifício, às vezes, um ciclo olímpico de 4 anos para chegar na Olimpíada. Uhum. Né? Lutam por classificação, lutam com dificuldade em alguns países, enfim. E o atleta ficou escondido. Por exemplo, vou dar o exemplo do Brasil, tá? Eu não consegui ver nem a nossa porta-bandeira, que é a nossa Catarina aqui de Pinhalzinho, que é a capitã da seleção feminina de rugby.
A Rafaela, eu não consegui ver, porque os atletas estavam amontoados no barco, cada um, evidentemente, querendo aparecer, então ficava mais na par, enfim. E isso aí, para mim, foi um pecado muito grave, um pecado mortal para mim, porque aí eu vou te dizer a diferença, né? Se você faz uma abertura no estádio, primeiro lugar, primeiro, não pode ser muito longa. Não, você sacrifica primeiro, em primeiro lugar, o atleta, que daqui a pouco tem que competir, então tem que ficar aguardando para desfilar, depois desfila, depois ouve hino, depois ouve discurso, entendeu? Eu estou te falando até pela minha experiência pessoal, evidente, guardando todas as proporções, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhum tipo de comparação, mas vou Aham. falar, por exemplo, do nosso maior evento aqui, que são os Jogos Abertos. Todo mundo capricha, o município sede sempre procura caprichar no cerimonial, mas nem sempre consegue agradar gregos e troianos. Às vezes fica longo demais, às vezes fica, digamos, prejudicado pelo oportunismo dos políticos, que chegam, inclusive, a agredir, a não cumprir, que tem um regulamento geral que fala, né, que tem regras para o cerimonial, com regulamento do tempo, quem pode falar, né, que geralmente é o prefeito, é o presidente da CCO local, que é a Comissão Central Organizadora, enfim. Aí depois tem o juramento do atleta, acendimento da pira, etc. Isso tem que ser tudo programado para não cansar nem o espectador e nem o atleta, o que não aconteceu, evidentemente, no cerimonial da Olimpíada. Claro, eu não estou, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhum tipo de comparação, eu estou só fazendo um registro para quem não conhece muito bem o Sim, o assunto para protocolo das entender. coisas, né? Exatamente, O exato, lugar das coisas, né? exato. É. Assim, eu achei muito ruim, muito chato, muito longo e assim, difícil de entender algumas coisas, alguns quadros, né? Houve até uma polêmica se foi uma paródia da Santa Ceia, diz que não foi, foi de um quadro de um artista que agora também não vou lembrar o nome. Para mim, o melhor de tudo, sabe o que foi? Hum. Porque o acendimento da pira também foi uma confusão. Para É, mim, o eu- melhor de tudo para mim foi a Celine Dion cantando, homenageando a Edith Piaf com o Hino ao Amor, que é uma canção belíssima. mas isso aí também, tudo bem, eu também, não tem como não gostar da Edith Piaf, não tem como não gostar da própria Celine Dion. Agora, eu quero saber o seguinte, o que que tem a ver a Piaf com Olimpíada? A Piaf, coitada, fumou a vida inteira dela. Que a Piaf é uma artista francesa, um Tá, dos mas aí ícones, então o né? Roberto Carlos tem que cantar na Olimpíada aqui. Podia, por que não? Mas Pode. o que que tem a ver o esporte com... Tem tudo a ver, Marcelo. Para mim tem tudo a ver. É a arte, é a cultura participando de uma solenidade. Não, não puder, eu acho que não dá para segmentar o esporte, entendesse? Sei lá, Só cara. isso. A Edith Bueno, Piaf, mas o seguinte, e não vamos falar da Lady Gaga, né? Que, aquilo inclusive foi que gravado, né? é um péssimo exemplo para quem é atleta, pra saúde e tal, né? É, Eu não quero aqui julgar a Lady Gaga. Para mim, inclusive, sou fã da Lady Gaga, da, da, aquilo foi principalmente, gravado, inclusive. principalmente Não, da fase jazz dela, junto com o Tony só Bennett e tal. aquele quadro Mas, só apareceu na TV. pois é, mas, né? E aí, né? Para quê? O E que ainda um agregou? negócio, e ainda um negócio muito, digamos assim, muito mal feito. O espaço era muito pequeno, uma escadaria, enfim. E a outra coisa o Cancan, que tem tudo a ver, né, com os franceses, o Cancan também achei um É. espetáculo muito ruim. E Bueno, outra coisa que eu achei esquisitíssimo, não entendi nada. E ficou pior ainda com aquele rapaz que está tentando ser o substituto do Galvão Bueno. Aquela amazona caminhando com aquele cavalo sobre o rio, né? E eu não entendi aquilo ali. O que que significou aquilo ali? olha, De onde é que tiraram aquilo ali? Aí o já cara da Globo tentou inventar a Idade Média, e tal, né? E medieval e tal.
Pô, todo mundo sabe que a Idade Média sempre foi contra as Olimpíadas. As Olimpíadas quase terminou com a Idade Média. As Olimpíadas eram consideradas pela Igreja, na época da Idade Média, uma festa pagã, pagã demais para a cabeça dos Um pessoal espetáculo daquela época. profano. É profano, e quase terminaram com as Olimpíadas. E aí me vem o cara lá fazer uma referência, estamos lembrando aqui Pois a é. Idade Mas Média. aí, já que tu tocasse no assunto, Marcelo, sabe quem foi que salvou a transmissão da rede? Foi o Milton Leite, que é um excelente narrador, que infelizmente está se aposentando, com a parceria com o Marcelo Lins, que é um cara de muita cultura, de conhecimento fantástico de política internacional, enfim. E ele deu uma boa, digamos assim, ele deu uma bela colaboração na transmissão. Foi a melhor coisa nas transmissões que eu vi foi a parceria do Milton Leite, que ele é um cara bem-humorado, faz piada na hora certa e também já tem muita experiência. Infelizmente, vai se aposentar. A Olimpíada é a última participação dele como narrador na Rede Globo. É. Bueno, Não, eu só mais umas coisinhas ainda. Eu estava escutando também na Rádio tu queria Gaúcha. dizer, tu Ah, queria dizer o que tu gostasse mais? não, eu vou te dizer daqui a pouco. O, é, na Rádio Gaúcha, primeiro que eles não contaram nada disso aí que nós estamos falando aqui, né? Eles tinham obrigação, os caras estavam lá, né? Mais de 15 repórteres lá, credenciados e, né, tal. E aí, é, não contaram que a Lady Gaga estava gravada, que lá ninguém viu a Lady Gaga. A Lady Gaga nem no país estava, né? E mais, né? E fizeram uma. Teve um repórter da Rádio Gaúcha que chegou a dizer: olha, tu imagina assim, a megalomania dos caras não tem limite, né? O cara chegou a dizer que para ser melhor do que essa de Paris, foi um espetáculo e tal, né? E para ser melhor, preparem-se os americanos, que a próxima vai ser em Los Angeles. Eles vão ter que fazer uma abertura mandando os atletas para a Lua para superar esse troço aí. Então eu vou contrapor a esse depoimento o seguinte: os franceses ensinaram exatamente o que Los Angeles não deve fazer. É verdade. Pronto, resumidamente é isso, Mas tu sabe que tá? eles não vão fazer, né? Tu sabe que americano ele é meio doido, né? Eles vão inventar uma coisa, né? Da última vez, eu não sei se foi Olimpíada ou se foi Copa do Mundo, mas eles inventaram. Não, foi Olimpíada. Um cara voando para botar o fogo nas alturas lá, não sei o quê. O cara Não, tinha um jato nas aí costas. vai da criatividade, né? Teve um que acendeu um evento que acendeu a pira olímpica com a flecha, estava não sei Aquilo foi aonde. bonito. Aquilo foi Pois é, bonito. não, claro. Nisso aí, Marcelo, vale a criatividade de cada um. Só assim, o contexto é que não pode ser completamente desvirtuado, tá? É, E eu falo no contexto que é homenagem, digamos assim, a participação do atleta, que é a estrela maior da Olimpíada, não sou eu, não é você, não é o cara que está numa arquibancada, entendeu? É o atleta. Assim, há muito pouca, digamos assim, empatia do dirigente, sabe, do Cartola, falando de futebol. Por exemplo, no jogo do Grêmio ontem, Marcelo, uhum, chovendo torrencialmente em Chapecó, na hora que os times entraram em campo, você sabe, eles entram com crianças, né? sim, Então, estava frio em Chapecó, estava chovendo muito, aí expuseram as crianças àquele protocolo normal, que é o hino nacional, mais o hino, que eu não sei por que enfiaram o hino do Rio Grande ontem, se o território era é. catarinense. Entendeu? Então, Não, as mas coisas ontem, que. ontem tocou o hino de Santa Catarina, no jogo do Grêmio. Não, Não, tocou o hino de Santa Catarina, com tem certeza. certeza. Bom, Sim, que sim, seja. absoluta. Mas dois Foi o que me hinos. chamou a atenção até. Eu estava ouvindo as rádios do Rio Grande do Sul, e aí eu fiquei esperando que alguém vai dizer alguma bobagem, né?
que hino é esse, não sei o quê, né? Mas não, não, ficaram quietos. Tá, que seja o hino, Só, mas é só, só tem dois um hinos. detalhe, né? Só tem um detalhe. Ele teve um repórter que disse assim, eu achei muito engraçado, ele disse assim, como é que foi? Acho que não foi ontem, foi anteontem. O cara disse assim, agora vai ser executado o hino nacional do Rio Grande do Sul. Ah, eu fiquei pensando naquilo, deixa eu ver que barbaridade. Bueno, voltando à Olimpíada, Marcelo, Tá. o Brasil continua no seu tranco, né? Por enquanto, só 3 medalhas, né? Uma de prata no judô, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, William Lima, tá? Hum. Uma de bronze no skate street feminino com a Raíssa Leal, que gente dizendo bobagem, sem entender que essa é uma menina, porque é a segunda Olimpíada dela e ela ganhou medalha também. Na outra ela ganhou prata, se eu não me engano, e ganhou de bronze. Então o pessoal começou a fazer pouco do feito da Raíssa. Pô, a menina tem 16 anos, Marcelo. Tá falando de Está na quem? segunda Da Raíssa? da Raíssa. Ela tem Ah, sim. 16 anos, tá? É uma criança ainda e É. está disputando uma Olimpíada. É, A segunda, hoje um repórter dizendo que ela não é mais a. Como é que era o apelido dela? A outra fadinha. Fadinha, que ela não é mais a Fadinha, que agora ela é a Raíssa, famosa, estrelada e O medalhada. pessoal, Tal. quando começa a ter que encher linguiça, sai bobagem, né? É. Então, assim, ó, são dois, uma prata no judô com esse William Lima e um bronze com a Larissa Pimenta também no judô e o bronze da Fadinha. E outra coisa, né, Contar, Marcelo? eu ouvi também dizer o seguinte, especialmente o skate, na hora que a Raíssa estava se apresentando, estavam super lotadas as dependências lá do complexo do skate. Todo mundo queria ver. E todo mundo queria filmar, enfim, cinegrafistas e tal. E aí, horas depois, apresentaram os outros pelotões lá de outros países e tal, e disse que não tinha ninguém. As cadeiras vazias, o negócio esvaziado, uma coisa muito triste, assim, até de ver. É, Então a Raíssa é, realmente brilhou, né? Levou gente. nós assim, ó, nós já perdemos no vôlei masculino, né? Começamos perdendo para a Itália. Perdemos no basquete, jogando bem, perdemos para a França. É, enfim, as coletivas, a gente começou bem com o handebol, ganhando da Espanha. Em matéria de medalha, ficamos nessas 3. O vôlei feminino estreou bem, mas contra a Quênia é bom ter muito cuidado, né? Porque a Quênia não tem tradição feminina, não tem tradição no voleibol. Aí tem uma treta séria na natação, que eu Hum. nunca tinha visto isso numa Olimpíada. Uma nadadora brasileira foi expulsa, foi mandada Opa! de volta para o Brasil. Ué. Ela e o namorado, que também é nadador, Hum. Gabriel Vieiras, ele foi só advertido. Primeira coisa, eles saíram do alojamento sem aviso, sem licença, foram fazer fotos na Torre Eiffel. Ah, A menina foi expulsa porque tem um agravante de ter discutido com o dirigente, de ter reclamado da arbitragem da natação, enfim, ela fez uma lambança e foi mandar. Já está em São Paulo cuspindo marimbondo, tá? Diz que vão rapaz, saber a verdade. que é? O Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, não teve perdão, né? Mandou ela de volta. Agora, a outra grande treta, que essa sim também é muito séria, e já é de competição pelo seguinte: você lembra que a prefeita da França mergulhou no Sena, né? É. Assim, a senhora Anne Hidalgo, Ah, para dizer que o Sena está em perfeitas condições, despoluído. Aliás, a França gastou uma grana preta para aspas, despoluir o Sena. O que, que acontece? O Sena seria palco de uma das competições mais importantes dos Jogos Olímpicos, que é o triatlo, né? hum, Triatlo olímpico, que são disputadas 3 modalidades, né?
sem interrupção, evidente. Começa com a natação, passa pelo ciclismo. A natação é 1,5 km, ciclismo 40 km e a corrida 10 km. Hum, A situação é o seguinte: anteontem seria o primeiro teste no Senos, os nadadores iam fazer um treinamento de reconhecimento, a gente pode dizer. O teste foi suspenso. Hoje seria a segunda tentativa, também foi suspensa. hum. Bueno, o mais complicado de tudo é o seguinte: o triatlo está marcado para amanhã às 8 Mas horas, qual foi a razão da suspensão? por causa das más condições da qualidade do rio, da Bah, água do rio. mas que vergonha, hein? E o pior, o triatlo está marcado para amanhã às 8 horas. Os atletas até agora não sabem se vai haver a prova, a competição. Eu acho muito difícil, não sou eu que estou dizendo isso, são as autoridades que estão lá mexendo com o problema. Acho muito difícil que de hoje para amanhã o Rio Sena, né, foi feito outro teste da água hoje e foi reprovado também. Ah, E aí eles acontece o vão, seguinte, eles Marcelo, vão ajeitar o teste d'água, não, eles não têm plano B. né? Aí é que está, não há um plano B. O que acontece nessa situação? Isso já aconteceu, inclusive, nos Jogos Abertos, tá? Quando não houve condição de fazer o triatlo em um determinado local e não havia tempo para um plano Hum, B, hum. o triatlo foi transformado em duatlo, que lá na França estão chamando de biatlo. A repórter da Globo hoje chamou de biatlo. Nós e a federação costuma chamar de duatlo, porque ele elimina a parte da natação, que é a mais complicada, tá? E Uhum. aí fica o ciclismo e a corrida. É um plano que eles ainda não estão examinando em Paris, Sim. tá? Pô, Eu acho que vão imagina ter que aqueles, ter. imagina aqueles atletas que estavam mais preparados para natação, né? São Exatamente. Isso, especialistas em natação, né? isso pode causar até um desequilíbrio na competição, né? Claro. E uma situação, digamos assim, é uma mancha muito, muito grande, né? Para uns Jogos Olímpicos disputado na capital francesa. Bah. E agora, daqui a pouco, talvez se saiba, né? Numa das intervenções aí nos programas, eu até vou ficar acompanhando isso, porque isso é muito sério. O triatlo é uma modalidade, eu acho muito bonita, né? Porque ela reúne três especialidades, quer dizer, o sujeito sai nadando, nada 1,5 km, que não é pouco, né? Depois corre 40 quilômetros de ciclismo e Uhum. aí depois é a corrida. É uma competição, Marcelo, que demanda assim um grande planejamento, né? Porque Uhum. você tem que ter os locais para as três modalidades, né? Aqui no interior, quando se faz jogos abertos no interior, por exemplo, já foi numa represa, já foi Mas no vem cá, rio, já o foi medalha a parte da natação tem que ser em água natural, é? como em água natural. Não Ah, pode, sim, não pode ser numa piscina. piscina. Daqui a pouco vão inventar essa história aí, entendeu? Já se cogitou aqui, mas eu acho que se a minha memória não falha, nunca se fez Não tem extensão, né, triatlo para isso. nessas condições. Só Já se transformou em duatlo, tá? Aham. Sem a natação. Mas na piscina não lembro disso não, acho que não. É. É uma solução, não sei se de repente lá eles vão inventar essa, né? Aham. Mas é complicado, Marcelo, tu fazer, Porque botar é um tudo. quilômetro e meio, né? É, são Aí mil e teria, quinhentos aí metros. teria que ser várias piscinas, né? Entra numa, sai noutra, enfim, né? Não, para caber. Eu não sei o número de participantes lá na Olimpíada, mas não é pouca gente. É. Pois, mas bem, eu fiz aqui 4 anotações, ô Medalha. Uma delas é o que eu achei melhor da, da Olimpíada. Já vou começar pelo que eu achei mais bonito na Olimpíada, para depois esculhambar com o resto. O que eu achei maravilhoso na Olimpíada, na abertura, foi, foi um detalhe. Eu não sei se, eu acho que tu é um cara sensível também, tu vai lembrar disso. Foi um detalhe, mas foi o que me chamou a atenção. Foi o que valeu a pena ver na televisão. Durante o discurso daquele
aquele jovem lá que tem um trabalho e tal nas Olimpíadas, e depois do chefe lá, o mais velho, durante o discurso dos dois, estava chovendo, né? Não parou de chover. E botaram dois modelos, dois atletas, eu acho, pelo porte deles, eram dois atletas. Uma menina e um rapaz segurando o guarda-chuva para cada um dos dois. A menina roubou a cena. Ela estava tão feliz, ela estava tão emocionada com os jogos na abertura, e acho que ela está ali. Ela estava orgulhosa daquilo ali, ela estava feliz da vida, era uma alegria olímpica. O rapaz, a mesma coisa, os dois vendiam aquela saúde olímpica, né, do atleta. E eu achei tão bonito aquilo, era um sorriso tão natural aquilo. Não é aquele sorriso, sabe, de modelo fotográfico que tem que ficar sorrindo ali quando aparece, né? Não, ela estava alegre mesmo, ela estava Mas ouvindo. será que eram atletas, Marcelo? Eu Ou não sei se eram, eu não sei se eram, funcionários da organização? eu não, por isso que eu te falei no início que eu falei modelos, né? Mas eu até escrevi, quando eu escrevi isso na internet, eu escrevi modelo e não atleta. Sendo um, sendo outro, eu achei muito bonitos, além de bonitos, né? Ele e ela, mas de uma simpatia. Eles estavam abaixo de chuva, cara, né? E segurando aquele guarda-chuva durante um tempo, né? O braço, a gente sabe, a gente já segurou microfone, né? Em discurso de político. A gente sabe o quanto começa a pesar o microfone 10 minutos depois, né? Ou E mesmo guarda-chuva, né? Se tu anda é, muito tempo na chuva, é, o bracinho dói. exatamente. Mas eles estavam, cara, em estado de graça. Aquilo foi muito bonito ver. Por vários momentos, eu me desconectei daquilo que estavam dizendo ali, os dois. Muito bonito o discurso do mais novo, mas eu me desconectei porque eu fiquei olhando a moça e o rapaz também ali, naquela alegria incontida, né? Naquele orgulho. A gente viu assim o orgulho deles estarem ali, né? Representando aquilo ali. Foi muito bonito. O que eu não achei. Bom, a chuva, ela celebrou a engenharia de som das Olimpíadas, né? Porque seria normal que algum microfone, algum alto-falante, algum som não funcionasse, né? E abaixo de toda aquela chuva e durante 2 horas, ora, seria assim plausível, né, que alguma coisa não funcionasse, né? Funcionou tudo, cara. O som da Olimpíada foi uma coisa assim, pelo menos na televisão, né? A gente viu, eu ouvi com um bom som aqui, não ficou nada a dever se o dia tivesse ensolarado. Então, parabéns aos engenheiros de som. Eu sei o que que é um corre-corre abaixo de chuva quando tem um evento grande desses aí, porque tem de tudo, né? Tem microfone, tem orquestra, tem amplificador, tem caixa de som, né? Existem todos os tipos de eletrônicos envolvidos nesse negócio abaixo de chuva. Então, parabéns aos engenheiros. A nota pé horrorosa foi a lembrança que nós fizemos aqui, inclusive, e que o próprio Renato Portaluppi fez dia desses aí, ele dizendo assim: o que é que o presidente da CBF faz em Paris com o futebol brasileiro do jeito que está? A seleção brasileira masculina não está na Olimpíada. Ah, não, mas a feminina está. Pois a seleção feminina chegou atrasada no evento. Chegou atrasada no evento. Já perdeu aí, né? As coitadas, as moças e Perdeu, tal. perdeu para o Japão É, com um gol aos 45 e aos 51, gol das é. japonesas. Elas E perderam. agora ficou numa. Mas pior, Marcelo, desculpa só fazendo um Ah, breve parênteses, pior que ela pode classificar, porque classifica os dois melhores terceiros, tá? E aham. o Canadá, da outra chave, foi punido com 6 pontos, perdeu 6 pontos, porque descobriram que o Canadá estava espionando os adversários com drone. É. Pois é. Então, fica aqui a pergunta, né? Que a gente já não precisa nem responder, porque a gente já sabe, né? O que que o presidente da CBF estava fazendo lá, fazendo, claro, turismo, né? Eu acho que ele nem chegou a conversar com atleta nenhuma do Brasil, de futebol, né? E uma vergonha que nós passamos lá, né? O Brasil, o país do futebol, não ter
uma seleção classificada para a Olimpíada. E para finalizar, ô Medalha, eu senti falta do Tubarão. Porque aquela chuva toda, cena para tudo que é lado, eu digo, daqui a pouco vai aparecer esse Tubarão, cara. Esses dias eu Olha, perdi. Esses dias eu te disse, eu perdi o meu tempo, né? Assistindo metade, eu nem consegui ver o filme todo, né? Uma tamanha bobagem, né? Mas eu acho que até, se eu não estou enganado, eu acho que até saiu da programação da Netflix, tão ruim é, que era o é, negócio. é, é. E eles conseguiram botar um tubarão no Senna, cara. E aí foi tão descabido, tão horroroso, tão fora de propósito aquela festividade toda ali que eu imaginei que o tubarão ia aparecer lá pelas tantas para carregar uma Não, daqueles barcos lá. não aguentou a poluição do Sena, o Ah, eu tubarão. vou te contar, Se né? mandou. O que que essa prefeita vai dizer na casa dela, né, cara? Depois de ter entrado no Rio, Duas coisas, né? Primeiro, a vergonheira de não poder fazer a competição, e segundo, ou primeiro lugar, a verba, que eu não sei o valor, tá? Mas foi uma verba monstruosa é. gasta para despoluir o Sena. Bom, para falar da tribo daqui, a gente sabe que de 4 em 4 anos tem um cidadão aí que bota até o guarda-sol nas areias da beira-mar aqui, né, cara? Guarda-sol e a cadeirinha, não esquece da cadeirinha. Não bota mais, né? Não bota mais, porque o pessoal já tá calejado de ver aquilo, né? Então, E tá já bom. se gastou, Marcelo, e já se gastou dinheiro também com essa bobagem de despoluir ali a beira-mar, como era o É, nome do ex-prefeito mentiroso, o Galina, o Walter é, Galina. é. Não é, Não, o não é Galina foi ex-prefeito, ele secretário, é né? foi ex-diretor da Casan. É, Gastaram 11 ou 14 milhões, uma coisa assim, é. lá perto do Trapiche, um Então pouco tá. adiante. Ô, mestre, não temos mais tempo nenhum, tá bom? Um Eu acho abraço. que, eu acho que dissemos tudo a respeito e deu uma Tudo e mais esculhambada um, geral da Olimpíada aqui. tudo e mais um pouco. Tá certo. Um abraço, até segunda. Até, vamos torcer para melhores resultados do Brasil. Isso, um abraço, torcida aí.